Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título Mande-a embora. Nós falamos sobre isso ontem. Essa frase foi dita pelos discípulos quando a mulher sirofenícia vinha gritando atrás dele, clamando para que ele pudesse atendê-la e dar, de certa forma, uma atenção. Ela estava com a filha, estava terrivelmente endemoniada. E diante daquela situação, ela não cessou de gritar, de clamar para que Cristo pudesse então dar a sua assistência. Nessa situação, irmãos, a gente vê um contexto aqui onde os próprios judeus davam muita importância ao seu nacionalismo. E quando estava observando uma lição de escola sabatina de 2008, do Wilson Paroski, essa lição aqui, eu considero lição de escola sabatina, irmãos, desde 98. Isso que está aqui em cima, até lá embaixo, é tudo lição de escola sabatina. E eu amo essas lições, porque elas nos ajudam muito. E nessa lição, que foi estudada no terceiro trimestre de 2018, na página 74, aqui diz assim, ó: o preconceito judaico em relação aos gentios, estabelecido havia muito tempo, levou os cristãos em Jerusalém a criticar Pedro por ele ter comido com os incircuncisos. Parece que eles estavam mais preocupados com o zelo cerimonial judaico do que com a salvação de Cornélio e de sua família. E de fato, Ellen White confirma isso aqui quando faz menção sobre o mesmo episódio no livro chamado Atos dos Apóstolos. E aqui na página 185 ela chega a dizer assim, ó: era chegado o tempo para ser introduzido pela Igreja de Cristo uma fase de trabalho inteiramente nova. A porta que muitos dos judeus conversos haviam fechado aos gentios devia agora ser aberta de par em par, e os gentios que aceitassem o evangelho deveriam ser tidos no mesmo pé de igualdade com os discípulos judeus, sem a necessidade de observar o rito da circuncisão. E olha que coisa interessante. Quando eu observei isso aqui, nota-se que o texto fala bem claro, a igreja de Cristo, não a igreja que o povo judeu queria instituir, da maneira como eles quiseram ensinar. Então, quando eu olho isso e vejo como Cristo de fato trata as pessoas de nacionalidades diferentes, e aí nós vimos que a própria lição de escola sabatina tem lá fé e vários continentes ali, mostrando que Deus recebe todos, de todas as nações, para o seu reino, para a sua adoração. Olha de fato quem era Cornélio. E Ellen White, quando fala sobre ele, ele escreve assim: Cornélio era um centurião romano, era homem rico e de nobre nascimento, e seu cargo era de confiança e honra. Gentil de nascimento, ensino e educação, pelo contato com os judeus, adquirira conhecimento de Deus, e o adorava com um coração verdadeiro, mostrando a sinceridade de sua fé pela compaixão para com os pobres. A sua influência era uma bênção para todos aqueles que com ele entravam em contato. Agora, olha que coisa linda de Cornélio. Crendo em Deus como Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava, reconhecia sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Ou seja, ele não fazia coisa alguma sem antes consultar a Deus. Era fiel ao Senhor em sua vida doméstica e em seus deveres oficiais. Ouçam isso aqui. Ele erigia em seu lar o altar de Deus, pois não ousava efetuar seus planos ou arrostar suas responsabilidades sem o auxílio divino. Ou seja, Cornélio não fazia coisa alguma sem antes, na verdade, consultar a Deus e buscar nele a sua orientação. Assim era Cornélio, e Deus, conhecendo aquilo, deu através do Espírito Santo ao Pedro a condição dele agora ter naquela visão uma luz maior, um certo vislumbre muito mais esclarecido daquele que ele tinha como conceito. Lembre que eu li para vocês logo no início que a tradição judaica, o cerimonialismo judaico, é que criou uma barreira. Cristo, Deus e o Espírito Santo nunca foram a favor disso. E quando chegou um determinado horário, né, a Bíblia fala que foi a hora sexta. E só para a gente entender, irmãos, quando a Bíblia faz menção da hora sexta, para a gente entender que hora era aquela na contagem deles, a gente acrescenta 6 horas aqui. Então a hora sexta lá é a mesma hora que meio-dia. Então lá era meio-dia em nossa contagem, o horário em que apareceu aquela visão. Então era o horário da refeição. E o autor da lição aqui chega até a descrever: enquanto esperava o almoço, Pedro teve a visão do lençol. Então aquela hora sexta, acrescentando 6 dá meio-dia.
Só para a gente entender um pouco sobre isso, quando Jesus foi morto, a Bíblia fala, no livro de Marcos, que ele é mais específico em relação a isso, no seu evangelho, no capítulo 15 e no verso 25, fala que ele foi crucificado de manhã. O texto fala assim, ó, e era a hora terceira, quando crucificaram. A hora terceira, você acrescenta mais 6 horas, então dá a hora 9 horas da manhã. 9 horas da manhã foi o horário que Cristo foi crucificado. Quando chega num horário que houve as trevas que houve na terra naquele momento, o texto fala assim, ó, e era a hora sexta, que houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta, você acrescenta mais 6, então era meio-dia. A mesma hora aqui, na verdade, foi o que Pedro teve a visão do lençol. Quando chega a falar que Cristo morreu, o verso 33 fala assim, e houve trevas até a hora nona. Então a hora nona, quando você acrescenta mais 3, vai para 15 horas. 9 horas, no caso a hora nona, acrescenta-se mais 6, então você vai para 15 horas da tarde. Logo, Jesus morreu no horário das 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, só para entender essa expressão aqui, tá? Capítulo 15 de Marcos, os versos 25 e o verso 33 é que dá uma descrição disso aqui e você pode entender com mais clareza. Só voltando aqui ao assunto. É nesse horário que Pedro, então, teve o desejo de alimentar-se. Então, naquele lençol que apareceu, naquela visão que ele teve, a própria revelação, né, chegou a dizer para ele que ele não considerasse imundo o que Deus purificou. E depois, isso aqui eu preciso ler com vocês, no capítulo 10 de Atos, e o verso 34 e 35 diz assim, capítulo 10, diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tem tradução que fala assim, que Deus não faz favoritismo. Olha o verso 35. Mas aquele que lhe é agradável e que em qualquer nação o teme, ele faz o que lhe é justo. No capítulo 11, irmãos, Pedro dá uma descrição de tudo aquilo que acontece, quando ele começa a explicar sobre a situação do qual ele foi, digamos que reprovado por aceitar um gentio. E as pessoas, de fato, tinham ódio por todos os gentios. Eles eram considerados, até o próprio Cornélio, né? Era considerado como imundo, embora sendo uma pessoa rica, sendo uma pessoa de bom coração, que não só dava esmolas, mas tinha sua devoção com Deus, mas ainda assim ele era visto com outros olhos. Então eu paro aqui e penso o seguinte, se Cristo não tem preconceito, se o Espírito Santo, que foi o autor daquela visão, mostrou a Pedro a maneira como ele deveria olhar os outros, por que eu deveria olhar de forma diferente? Porque eu deveria olhar alguém de uma denominação, ou talvez de um conceito, de uma percepção diferente, eu olhar diferente. Se Deus concedeu amor para todos. E aqui diz assim, ó, que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem em áreas urbanas? Que oportunidade Deus nos proporciona nas cidades para expandir nossa compreensão da missão e confrontar nosso nacionalismo, orgulho espiritual e intolerância? Jesus pacientemente ensinou seus discípulos que ainda os discípulos que ainda não entendiam completamente que o grande plano divino da salvação era para toda a família humana, não apenas para uma nação ou um grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. E aqui vem um ponto. Jesus chegou a dizer assim, eu tenho outras ovelhas que estão em outro aprisco, e me convém congregar com elas. Não daquele aprisco judeu, mas um aprisco espalhado. E eu vejo a confirmação disso quando acontece com a mulher cirofenícia, com a cura daquele servo do centurião romano, a maneira como Cristo tratou os samaritanos. Tudo isso, para mim, são ovelhas de outros apriscos que Cristo, na prática, mostrou como se deve tratá-los. Que façamos assim também. Ao amar aos outros como Cristo os amou, possamos de fato dizer, somos seus discípulos, fazemos a sua vontade e vivemos para o seu louvor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela tua mensagem e nos ajuda a aprendermos cada vez mais com o Senhor. Dá-nos esta dádiva e nos perdoa os pecados, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe para que essa mensagem alcance outras pessoas para a honra e glória de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.